Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. Nós iremos para mais uma aula hoje. Gente, nós finalmente saímos do conteúdo de pré-história e nós iremos entrar no conteúdo agora da Idade Antiga. Vocês se recordam que na nossa linha do tempo, o que vem depois da pré-história? Idade Antiga, tá? E a Idade Antiga, ela é carregada pelas grandes civilizações. Lembrem só da nossa aula de pré-história do Paleolítico e do Neolítico? Lembra que no Neolítico eles formavam comunidades fixas com residências fixas, plantação, sedentarização e também a domesticação de animais? E que com esses fatores aqui, a população começou a crescer, não é? Os grupos começaram a ficar maiores. E quando esses grupos começam a ficar maiores, eles começam a formar suas civilizações. Daí nascem as primeiras civilizações, tá bom, turminha? E a primeira grande civilização é denominada de Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia é uma região que fica na África e ela recebe esse nome porque ela está entre dois rios. É como se o meu rosto fosse a Mesopotâmia, tá? E a minha mão fosse o rio Tigre e a minha outra mão o rio Eufrates, tá? Então, Mesopotâmia significa região entre rios. E olha só, a Mesopotâmia é uma região que se desenvolveu com uma grande civilização, que tem a sua organização, que tem os seus povos. E cada povo da Mesopotâmia era chamado de cidades-estados. Vou explicar isso melhor. Imagina só, que esse tubinho aqui é a Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia é o central. Nós vamos ter, ao longo da Mesopotâmia, vários pequenos povoados. E esses povoados serão chamados de cidades-estados. Cada cidade-estado tem a sua organização, cada cidade-estado tem a sua forma de pensar, a sua religião, a sua cultura, a sua política, tá? As duas principais cidades-estados da Mesopotâmia, nós temos aí alguns povos que eles vão ter formas diferentes de se organizar. Então, por exemplo, na Mesopotâmia, nós vamos ter povos que são extremamente militarizados, que vão se especializar nessa questão da militarização, para poder o quê? Avançar sempre e buscar novos territórios. Na Mesopotâmia, nós vamos ter povos que são mais ligados à cultura, que são os povos suméricos, tá? Ligados à cultura, à arte. Então, olha só, cada cidade, estado tem a sua organização. Uma delas é ligada à questão militar, outra questão cultural, outra copia a questão cultural, outra copia a questão militar, tá? Então, cada cidade-estado tem a sua própria organização. E olha só, para a Mesopotâmia, nós temos um grande fator que é importantíssimo para que ela se desenvolva, para que as pessoas possam sobreviver ali naquela região, tá? Que é o rio. No caso da Mesopotâmia, ela tem dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E esses dois rios aqui, turminha, são responsáveis pela vida da Mesopotâmia. Ou seja, quem mora na Mesopotâmia tem que plantar, tem que colher, tem que se alimentar, tem que vender, tem que sobreviver, não é verdade? Então, esses rios, eles possibilitam que isso aconteça. Sem os rios, eles que vivem numa região em meio ao deserto, eles não teriam como plantar e como colher, tá? E olha só, o rio, ele passa por aqui e por aqui, certo? Ele não vai passar aqui nas laterais. Para que ele chegue aqui nas laterais, eles têm que fazer os diques, as irrigações, ou seja, abrir canais nos rios como se fossem córregos, tá? Para que a água chegue em lugares que ela não chegava antes, tá? E quando a água chega em lugares que ela não chegava antes, aquele local se torna fértil, tá? Bom para plantar e bom para colher. Se eles têm um território muito fértil, quer dizer que aquela civilização vai ser muito desenvolvida, vai ser muito bem alimentada, tá bom? E quando eles conseguem se desenvolver na questão da agricultura, eles começam a desenvolver novas tecnologias,
como, por exemplo, no Egito, que também faz parte da nossa aula de hoje. No Egito, eles têm o Rio Nilo, e esse Rio Nilo também é responsável pela agricultura do Nilo, daquela população egípcia. Ou seja, é uma população egípcia que vive em meio ao deserto, é uma população que precisa desse rio para sobreviver, e com esse rio, essa população consegue plantar e colher. No Rio Nilo, nós temos a parte da cheia e da baixa. Quando o Rio Nilo está cheio, eles aproveitam para cavar os buracos, né? Para cavar os córregos, para que aquela água chegue em lugares que ela não chegaria antes, tornando a região muito mais fértil, né? E quando o Rio Nilo está baixo, eles aproveitam para plantar e colher. Por quê? Naquele local onde o rio estava cheio e a água transbordou, quando o rio esvazia, que a água volta, recua, aquele espaço fica totalmente fértil, tá? Para plantar e para colher. Então, nós temos uma coisa em comum aí entre a Mesopotâmia e o Egito. São grandes civilizações que precisam do rio para sobreviver, e com o rio elas plantam, elas colhem, elas conseguem sobreviver. A respeito dos rios, elas também conseguem expandir esse rio para lugares que ele não chegava antes, tá? E quando ela faz a expansão desse rio, ela torna aquele local todo fértil. E se é uma população fértil com produção de alimentos, com plantações e com colheitas, é uma população que é bem sucedida, tá? Turma, a nossa aula de hoje foi essa. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Obrigada e tchau.